Vamos voltando. Esperar. Bem-vindo, Rodrigo. Vamos voltar aí a live. Gabriel teve um contratempo. Voltamos aí, Marcela. Bem-vindo, Rodrigo. Vamos voltar. Então, aqui, deixa eu ver se eu... Aconteceu que o Gabriel teve um contratempo lá. Ele foi trocar de lugar porque o sinal onde ele estava não estava muito bom. Então, bem-vinda, Cláudia, Lorena, Kelly. Assim que ele tá se ajeitando lá, a gente já vai chamar ele já aqui. Só esperar ele entrar na live e aí a gente continua esse bate-papo, né? A gente tinha acabado de começar. Ele estava para se apresentar, falar um pouco sobre ele e sobre por que ele escolheu ensino de história. Bem-vinda, Desirê. Boa noite. Gabriel entrou aqui. Vou chamá-lo. Aqui. Acho que foi. Eita. Concluir aqui. Fazendo a chamada aí. Esperar ele aceitar. Esperando ele aceitar aqui. Não tô conseguindo o acesso com ele. Tá acontecendo agora o problema é que eu não tô conseguindo chamá-lo. Vou tentar aqui novamente. Vamos lá. Bem-vinda, Creuza, Raquel. Bem-vindos. Esperando, né? Gabriel então aceitar. Nath. Seja bem-vinda. Eric. Eita. Calma aí que ele falou que não tá chegando o convite lá. Agora é o convite que não quer ir, gente. Deu uma travadinha aqui. Vamos tentar de novo. Guardando, conseguimos conectar aqui. Ele vai entrar. Bem-vindo, professora Cíntia, Coelho. Gabriel. Aí, Conseguimos. agora foi. Nem o convite estava enviando mais. Não, não tava. Forças ocultas, como diria Jânio Getúlio. Quadros. Também. Vamos continuar então, né? Voltando aqui. O Gabriel teve um contratempo, teve que mudar de lugar ali. Foi, E mudei o ele estava cenário falando, aqui. então um pouco sobre ele, né? Ele vai continuar falando e porque ele escolheu história, né?
Então, eu passo a palavra para você novamente, Gabriel. É com você. Então, boa noite, né? Todo mundo aí que chegou agora. Desculpa aí pelo imprevisto. Mas então, estava falando antes, né? Me apresentei, falei minha idade. Sou Gabriel Damas, tenho 24 anos. Sou formado em História pela Universidade Católica de Petrópolis. Me formei em 2018, junto com o Bento. E Isso aí. por que eu escolhi História, né? Como eu estava falando, sempre tive uma relação muito próxima com a escola e com a educação. Então, desde o ensino fundamental, eu já sabia que queria ser professor. Uma dessas principais influências que eu tive foi de um professor, também um grande amigo meu, que é o Fábio Marques, que me deu aula lá no ensino fundamental. E ali eu comecei a me inspirar nele e ter certeza que eu queria ser professor. No ensino médio, eu tive aula com 3 professores de história, uma no primeiro ano, outra no segundo e outra no terceiro. A Marina, a Amanda e a Camila, que também acabaram tendo uma importância muito grande para que eu pudesse escolher fazer faculdade de História. Então, eu sabia que eu queria ser professor e no ensino médio eu escolhi fazer graduação em História. Me formei em 2013 no ensino médio e entrei na faculdade em 2015. Uhum. É engraçado ver a influência, né, dos professores na sua carreira, na escolha, né, de fazer história. Sim. E por que licenciatura, então, né? Já é história e licenciatura, já estava ali conectado. Ou tu não pensava em dar aula? Não, então, eu sempre quis dar aula. E assim, essa ideia da licenciatura é muito curiosa, porque, pelo menos na minha vida, não ficou muito claro, né? Não ficava muito Uhum. claro pra gente. Hoje a gente tem mais informação, mas naquela época a gente não sabia que existia essa diferença entre licenciatura e bacharelado. Tanto que eu Sim. fui no CP de Portas Abertas, né, que é o evento que a universidade faz, em 2013. Se eu não me engano, acho que a professora Graça ainda era coordenadora do curso. E assisti uma Sim. palestra dela lá falando sobre história de Petrópolis. Achei super interessante. E foi ali que eu também descobri que o curso era licenciatura. Mas nunca Uhum. tive essa vontade de não fazer licenciatura. Isso nunca chegou a ser nenhuma preocupação para mim, não. Aham. A ideia era essa mesma, né? Sim, a ideia Então, sempre foi ser se- professor. sempre foi ser professor. A minha é parecida também, assim, né? Que a ideia era trabalhar com escola, só não saber qual era a disciplina e acabou que a história me cativou e tô aí com ela. Sim. Então, Gabriel, vamos lá. Por que a temática, né? Por que dessa temática? Conta pra gente aí e pode ficar à vontade para falar da sua pesquisa já. Então, eu comecei a pensar em monografia, pensar mesmo assim, no quinto período, finalzinho do quinto, início do sexto período. O que aconteceu? Eu fui num curso de férias que a UCP fez em 2017. E a partir dali eu comecei realmente a pensar em fazer monografia. Assisti uma palestra do professor Alexandre, que hoje dá aula na universidade. Cheguei a conversar Sim, com ele e falei que eu queria pesquisar sobre escravidão em Petrópolis. Então, esse tema que eu acabei chegando não foi a minha primeira escolha. Queria falar sobre escravidão em Petrópolis. Tanto que quando a gente começou o quinto ou sexto período, que foi quando a gente conheceu a Janaína, que é a grande referência que eu tenho de professora na universidade, é a Janaína, que foi orientadora desse trabalho. Eu conversei com ela numa aula, falei com ela que eu queria começar a pesquisar sobre escravidão em Petrópolis. Na verdade, eu queria trabalhar o fim da escravidão e o início do trabalho dos imigrantes e fazer esse recorte para Petrópolis. sim. E aí ela me recomendou um livro, né, que foi o Trabalho Lário Butkin, do Sidney Chalub. Cheguei a ler esse livro. Esse livro gerou aí uma grande polêmica aí no nosso grupo, né? Que eu É fui verdade. conversar com a professora Lia, e a Lia que a gente também tem um carinho muito grande por ela, que o Chalub discute a tese da Lia, né, sobre o Rio de Janeiro. Eu lembro que ela falou, esse pessoal da Nova História, né, não gostou muito. Mas eu comecei a pesquisar sobre isso. E lá no sexto período, nas férias do quinto para o sexto, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre escravidão. Então eu ia até a biblioteca e fazia um levantamento sobre escravidão em Petrópolis, porque eu estava decidido a trabalhar com isso. Só que o que Sim. acontece? E aí acho que é uma opinião muito minha, assim. O trabalho do Aham. historiador
altos elogios aqui nos comentários ali e a Janaína, tá? Sim, né? Professores que sempre influenciaram a gente. E o que acontece? O nosso trabalho, o trabalho do historiador, eu acho que ele é um trabalho que funciona muito de dentro para fora. Em que sentido que eu acho isso? Porque primeiro a pesquisa ela vai falar com você, enquanto pesquisador, e a partir daí você vai procurando os seus pares, né? E aí você vai dialogando com a academia. É assim que a gente faz uma pesquisa. E eu percebi que a metodologia já não conversava comigo. Por quê? Sair de casa, ir até um arquivo, no caso a biblioteca municipal, ficar lá por horas, foi um tipo de trabalho que eu não gostei de fazer. Então, isso já me deu aquele desânimo para iniciar o período pesquisando sobre escravidão. A gente fez um grande levantamento, eu fiz um grande levantamento sobre escravidão na cidade, tanto que esse trabalho, a gente utilizou essas fontes numa pesquisa que a gente fez no estágio em contexto não escolar. A gente fez um banco Trabalhando. de dados, isso, a gente fez um banco de dados sobre escravidão, está lá disponível para quem quiser ter acesso, mas eu percebi que na monografia eu não queria falar sobre isso. Então, nas férias, eu comecei a pesquisar um pouco sobre aquilo que conversava comigo. E aí eu fui percebendo que eu gostava muito de história em quadrinhos, cinema, isso sempre esteve presente na minha vida. Então, eu conheci a história em quadrinhos, Superman entre a Foice e o Martelo, li na época nas férias em PDF, e fiquei com uma vontade de pesquisar sobre isso, visto que Guerra Fria também sempre foi um tema dentro da história que sempre me interessou muito. Sim. Então, nas férias, eu decidi que eu falaria sobre isso. Só que eu não tinha certeza de como esse trabalho seria recebido, porque pode parecer talvez algo meio que infantil, vamos dizer assim, para o leigo que está vendo isso. Você está na faculdade, vai falar sobre história em quadrinhos, coisa infantil, né? Então, eu conheci também nas férias um texto do Humberto Eco, que se chama Apocalípticos Integrados, tá? Esse texto, não vou falar desse texto, esse texto ele só serviu para me mostrar o seguinte: tem gente pesquisando sobre história em quadrinho. Nesse texto, ele fala sobre o Superman, mas ele faz uma análise totalmente diferente. Aham. Então, eu lembro que no primeiro dia de aula da escolha de monografia, do projeto de monografia, eu cheguei na universidade, fui até a biblioteca, peguei esse livro que tinha lá e fui para o NUME, né, que é o núcleo de história lá. Fiquei lá sentado pensando no trabalho. Começou a aula de monografia. Antes de entrar, eu falei com o Fred, que é o nosso amigo, né, também fez faculdade com a gente. Falei com Isso ele, falei, aí. Fred, não estou muito feliz com o meu tema, não. Queria pesquisar sobre Superman, história em quadrinho. A partir daí, a gente foi para a aula. Chegando na aula, conversei com a Janaína, falei que queria falar, o tema era sobre escravidão, mas ela sentiu que eu não estava muito animado e o Fred falou, ele não é isso que ele quer pesquisar, ele quer pesquisar sobre história em quadrinho. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu conheço uma história em quadrinho do Superman que fala sobre Guerra Fria, é isso que eu quero pesquisar. A Janaína comprou a ideia, me apoiou desde esse início e aí começou a pesquisa. Isso aí. Não, e foi uma baita pesquisa, né? Sim, Porque. Não, e a indecisão do Gabriel, gente, eu passei, né? Eu pude ver isso, né? Que ele estava descontente quando ele começou já a pesquisar os textos para a primeira temática dele, depois ele se encontrou aí com os quadrinhos. E acabou que teve influência também do Reboir, né? Do Carlos Eduardo, que lembra que ele falou sim, quando ele se apresentou nas aulas, né? Que a tese dele era baseada em quadrinhos, né? Da Mafalda, né? Mas que são mais foi. conhecidos. E trazer outras perspectivas de quadrinhos, né? Genial. O Fred acabou de entrar aí também na live. E a gente estava falando dele agora. E eu acho, assim, fantástico. Reli de novo, né? Pude estar ali com você vendo a preparação desse trabalho. E agora pode falar pra gente sobre o trabalho em si. É contigo aí. Então, só para falar, né, o Carlos Eduardo Aham. Reboas teve grande influência, sim. Eu lembro que conversei com ele, ele me passou boa parte de uma bibliografia que eu não conhecia sobre história em quadrinho. Então, a partir daí eu comprei os livros, fui atrás dessa bibliografia. O que acontece? Justamente isso, né? Por eu não achar que talvez não tivesse grandes referências para falar sobre história em quadrinho, foi que eu me surpreendi.
porque a academia aceita história em quadrinho como pesquisa desde a década de 60. Então a gente já começa a ver aí uma galera, grandes autores que trabalham sobre história em quadrinho. Então a partir daí você sentia aquela segurança de poder trabalhar, né? E aí a pesquisa em si ela ficou dividida da seguinte forma: eu dividi a monografia em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo foi a introdução. O grande problema de pesquisa que eu trouxe, só um minuto aqui, deixa eu ver, Fique à vontade. era tentar entender por que o autor estava resgatando esse discurso da Guerra Fria para o século XXI. Um discurso que já tinha passado, né? Então, já estava meio que deslocado do tempo. Eu queria entender por que ele estava fazendo isso, qual a intenção do autor em trazer Sim. isso, né? E a partir disso, eu trouxe toda uma estrutura para a gente debater esse quadrinho, né? E aí, nesse capítulo, o capítulo 2, né, que acabou sendo depois da introdução, eu procuro apresentar ali para o leitor uma análise muito geral, um panorama geral do início das histórias em quadrinho. Então ali, a partir dali, a gente começa a entender que os principais autores de quadrinho na Europa, então a gente tem grandes nomes do quadrinho, Alemanha, Suíça e também na França, que começam a dar origem a essa prática cultural que é a história em quadrinho. Depois eu faço um panorama também dentro desse capítulo, mostrando para o leitor, a chegada dos quadrinhos nos Estados Unidos e o papel fundamental que a imprensa vai ter nisso. Então é a partir disso que eu começo essa discussão nesse capítulo, apresento isso para o leitor. A partir daí também, pode falar. Não, eu acho interessante porque aí tu usa até no título, né? Não está no gibi, né? Tu começa a contar aquilo que a gente não vê. Isso. Né? Acho muito interessante isso. Essa expressão, né? Que faz parte, né? Apresento também para o leitor aí, falando ainda do papel da imprensa, a imprensa ela vai ter um papel fundamental nisso, sabe? Ela vai chegar a disputar um determinado desenhista. 2 jornais vão brigar muito, tá? Esses jornais eram os principais jornais de Nova York na época, por conta de um personagem que ele começa a fazer muito sucesso, o famoso Yellow Kid, né? E aí é uma criação do Richard Outcatt, e a partir disso a gente começa a ver que as pessoas começam a gostar da história em quadrinho, a imprensa começa a investir cada vez mais. E nesse capítulo eu também falo um pouco sobre a origem da chamada Era de Ouro das histórias em quadrinho, que acontece com o surgimento do Superman. O Superman ele nasce em 1938, criado pelo Joe Shuster e o Jerry Siegel, e a partir daí o Superman ganha toda uma dimensão que nem os próprios autores achavam que esse personagem ia ter. E aí a gente começa a conversar, começa a apresentar esse panorama para o leitor. Esse é um capítulo que eu gosto muito desse capítulo, porque logo no início do capítulo começa a trazer para o leitor essa ideia de cultura, porque era muito comum os quadrinhos nessa época serem vistos como uma cultura de massa, e isso como algo negativo. Então eu apresento para o leitor um conceito de um autor que eu quero continuar pesquisando sobre a obra dele, eu acho que ele tem contribuições muito grandes, que é o Douglas Kellner. Douglas Kellner ele faz parte da escola cultural inglesa e ele vai ter um conceito chamado cultura de mídia. E a partir desse conceito, a gente consegue essa ruptura do que era uma cultura de massa e que é uma cultura popular. Isso é muito bacana, eu consigo apresentar esse conceito e trabalhar essa ideia para o leitor, né? Nesse capítulo também, para finalizar, conversa um pouco sobre a dimensão política que os quadrinhos, os personagens do quadrinho começam a ter. Por exemplo, o Superman, depois que ele é criado, ele faz um grande sucesso no mundo todo, menos na Alemanha nazista de Hitler. Ela era proibida, né? Porque ele acreditava que os autores estavam distorcendo o conceito de super-homem, né? Um conceito apropriado por ele. Isso aí. Né? Então, desde lá, os quadrinhos têm essa ideia, né? Esse peso político.
Aí eu finalizo o capítulo falando sobre isso. No capítulo seguinte, eu falo dos quadrinhos como fonte. Esse é um capítulo Uhum. também que eu gosto muito, porque é um capítulo que a Janaína pediu para que eu fizesse, que a gente faz um panorama geral da historiografia. Ele não chega a ser um capítulo totalmente teórico, né? Mas ele apresenta um pouco toda a teoria da história para que os quadrinhos pudessem chegar a se tornar como fonte. E aí, nesse capítulo, eu trabalho autores como Peter Burke, que vai falar muito sobre a Escola dos Análises. Eu falo também sobre o Ciro Cardoso, o José da Assunção Barros. Por quê? A gente vai construindo essa ideia porque, até então, antes dessa grande revolução historiográfica, que foi a Escola dos Análises, a gente tinha somente uma história que falava dos grandes personagens. Os grandes Sim. personagens históricos, uma história totalmente política. Você tinha que trabalhar somente a política, você ia em arquivos, trabalhava com esses documentos oficiais. E a Escola dos Análises traz essa ruptura com uma história-problema, que é o Ciro Cardoso fala isso, que é a principal contribuição da Escola dos Análises foi a história-problema. Então, a partir disso, eu consigo utilizar o quadrinho como fonte, porque se não fosse essa grande revolução historiográfica, a gente não conseguiria trabalhar isso. Capítulo 3 também, eu apresento o conceito teórico de um autor chamado Nildo Viana. O Nildo Viana ele vai trazer um quadro teórico para que a gente possa analisar a história em quadrinho. Na teoria do Nildo Viana, ele vai apresentar para a gente 5 passos para análise em quadrinho, né? Na monografia eu não usei os conceitos dele, porque senão o trabalho ia ficar enorme, né? Aí Aham. de trabalho de uma pequena monografia ia virar, sei lá, uma tese, né? Porque tinha muita coisa para escrever. Mas eu consegui analisar e apresentar também os conceitos dele, Sim. né? Esses dois capítulos seus, né, são muito ricos, né? O primeiro, né, que tu vai abordando toda essa parte, né, do que está por trás do gibi, eu acho incrível, né? E essas eras, né, a era do ouro, quando ele vai falar sobre o Superman e a repercussão que isso torna, né, uma repercussão política, eu acho é surpreendente, porque um personagem, né, ele vai começar a criar não só essa questão política, também como eu vi, que destaca a questão da sexualidade, né? Eles também vão ter esse debate ali, o que cada um está representando. Ah, porque surge a Mulher Maravilha, o Batman e o Robin, e eles vão começar a dar expressões a eles. Nessa tua terceira parte, eu gostei muito de uma parte que você escreveu assim: as histórias em quadrinhos são uma forma de arte e por isso devem ser analisadas de uma forma específica. Assim como cinema, teatro, música e pintura, as HQs, em seu universo ficcional, buscam retratar e explorar a realidade de forma fictícia. Eu acho bem legal porque às vezes as pessoas não veem os quadrinhos como uma espécie de arte, né? Acha que são um entretenimento, mas e deixa isso por aí. Né? Eu Sim, acho essa sua fala muito intensa, assim. É uma sim, expressão muito boa. isso, né? Quando eu trato esse assunto aí que você falou do, dessa sexualidade dos quadrinhos, foi um período onde os quadrinhos eles eram perseguidos, né? Você tinha os quadrinhos é, censurados justamente por isso, porque um psicólogo ele publicou um livro e nesse livro ele falava justamente isso, que os quadrinhos estavam induzindo as crianças a terem determinadas práticas. É nesse período que a gente tem a famosa série do Batman, que foi para a TV, que é considerado o primeiro Batman lá do Adam West, que tem, ele é todo caricato justamente por isso, né, para você meio que tentar brandar essa censura, porque os Aham. quadrinhos tinham que vir com selo. Foi uma parte muito triste, né? Faltava entendimento da época da arte realmente Sim. sobre história em Uma quadrinhos. coisa que tu também fala é que não pode se confundir o autor com a obra, né? Porque às vezes o autor não tá. Não, é o personagem que fala aquilo, não é o autor em si, né? E elas tinham essas questões. Até a questão racial, né? Às vezes o personagem cometia uma certa coisa, mas aquele quadro falava sobre, né? Discutia a temática, não se podia colocar isso sobre o autor, né? Então, isso que você falou é justamente sobre isso, né? Porque
história, quando a gente está voltando a esse assunto de metodologia, né? A gente está pegando qualquer aspecto cultural para analisar música, cinema, história em quadrinho. Cada um desses segmentos tem uma forma de ser analisado. Quando você vai analisar um filme, você vai ter que buscar os teóricos que vão analisar aquele filme. Quando você está analisando uma história em quadrinho, justamente, é isso que o Nildo Viana fala. E não confundir o autor com a obra é algo que dificilmente você consegue fazer. Por quê? Determinado personagem, às vezes, tem um posicionamento, e ainda mais no tempo que a gente está vivendo, onde tudo é extremo, sim, essa discussão vai para a rede social e é algo assim difícil de entender, porque você tem que analisar com muito cuidado. Né? Muito. Quem está falando é o personagem, não o autor. Lógico, você vai analisar também as atitudes que aquele autor está tendo. Né? Sim. Mas isso é muito particular na sua vida pessoal. Mas, enquanto obra, é isso que a gente tem que analisar. A Marcela, como sempre, nos lembrando, nos salvando, ela comentou aqui que a animação, né, esse ano, de 2012, 2020, é quase 2012. 2020 lançou, né, o Superman Red Son, que se fala sobre essa sua temática de pesquisa. A Nath também comentou que o seu capítulo foi perfeito, quando ela leu lá na gráfica que tu apresentou. Pode continuar aí, seguir, que eu te dei uns cortes, mas vamos lá que tá fluindo. Então, aí no capítulo 4, eu procuro, se chama Superman entre a Foice e o Martelo, conhecendo o enredo do quadrinho. Nesse capítulo, eu falo um pouco da sinopse do quadrinho, faço uma sinopse geral do quadrinho, não conto o final, obviamente, né, para deixar a pessoa que está interessada em procurar a fonte ler. Mas eu falo um pouco também, sem spoiler, né, eu conto a história do Mark Millar. E o Mark Millar, ele é um autor de quadrinho que eu gosto muito, e ele tem grandes obras assim no currículo dele. Ele primeiro começou a trabalhar na DC Comics. Ali ele escreveu coisas pequenas, Monstro do Pântano, mas coisas que não tiveram muita relevância, não. O grande trabalho dele na DC é o Superman entre a Foice e o Martelo. Depois ele vai trabalhar na Marvel. E aí sim, eu acho que é o auge da carreira dele, trabalhando para essas duas editoras, onde ali a gente tem, ele lança a história em quadrinho dos Vingadores, chamado Os Supremos. Ele vai lançar a Guerra Civil, ele vai lançar Velho Logan. Quadrinhos esses que foram adaptados para o cinema. Né? Então, grandes contribuições que ele teve na carreira dele no quadrinho foi adaptado para o cinema. E é legal o tom que ele dá sempre de estar buscando dialogar com política. Né? Nas histórias em quadrinho dele. Guerra Civil trata a mesma coisa. Tem um viés político muito forte dentro da história em quadrinho. E também eu apresento para o leitor obras que ele fez independente, na editora dele. Aí tem Kick-Ass, que já foi filme, Kingsman também já virou filme. Então, ele é um cara muito importante, né, para a indústria da história em quadrinho. Sim. Falando sobre o enredo da história em quadrinho, para quem não conhece. Mark Millar ele vai partir de um princípio. Ele vai pegar o Superman, que era tido e sempre foi tido como grande símbolo norte-americano, e vai pensar o seguinte: como é que seria o mundo se esse Superman que a gente conhece tivesse nascido na União Soviética? E a partir daí ele começa a desenrolar a história. A história ela vai se passar durante 40 anos, ele vai dividir em 3 capítulos, onde a gente vai ver um embate entre Estados Unidos e União Soviética. Essa União Soviética é liderada pelo Superman, o Homem de Stalin. Né? E aí é muito interessante a gente ver como é que o Mark Millar ele vai trabalhar essa questão política. Ele vai pegar os enredos da Guerra Fria e vai trabalhar assim. É muito bom, recomendo. Muito. Acho interessantíssimo. Porque é interessante que aí o governo deu certo, né, na Rússia. Vigora quase no mundo inteiro. Isso, na história em quadrinho é justamente isso. Vai chegar um período no quadrinho que o mundo todo se rende à União Soviética, menos Estados Unidos e Chile. E aí o Mark Millar ele vai brincar um pouco com isso, com a questão da desigualdade. Ele vai dizer o seguinte, olha só, Estados Unidos estão passando por uma grande desigualdade social.
pessoas estão morando na rua. Aqui na União Soviética não acontece isso. Né? Então ele vai brincar muito com isso, né? Justamente isso. Superman vai levar o comunismo para o mundo, né? Que é a frase que a gente escuta bastante em rede social. Fico até sem fala, né, de ouvir uma... É interessante, quando eu estava relendo, era isso, né? Porque essa questão, né, aqui no Brasil sempre isso, né? Ameaça comunista, né? Que a gente escuta. E do momento que tu pega uma história onde se inverteu tudo que a gente está vendo aí, né? O capitalismo não é que manda, mas as ideias socialistas passam, né? As ideias comunistas passam. E todo mundo, só os Estados Unidos fica ali. É tentar ver, né, de outra forma, acho. Essa é uma leitura, né, que todos deveriam fazer, assim. E o autor, ele faz perfeitamente, assim, essa suposição de um mundo inverso. Sim, então. Isso que me motivou também a fazer essa pesquisa. Porque ele pega uma narrativa e ele reconstrói, a partir disso, essas ideias do pensamento da Guerra Fria, da ameaça comunista e tudo. E aí, depois que eu apresento para o leitor justamente isso, o enredo da história em quadrinho, eu faço um capítulo, se eu não me engano, é o maior capítulo da monografia, que é um capítulo que eu chamo de A Guerra Fria, os conflitos por trás da cortina de ferro. Sim. A partir daí, eu vou costurando todo o período da Guerra Fria e apresento isso para o leitor baseado nesse objetivo, de desmontar o discurso que a história em quadrinho está trazendo. Sim, então, se ele fala justamente... Sim, apresentando os fatos. Né? Fazendo só um parênteses aqui, como diria a Janaína, interessante porque o autor, ele não é historiador, então ele usa do e se, né? Sim. Algo que a gente não pode fazer. E depois você mostra a ideia dele e depois você desconstrói isso, mostrando a realidade, né? do que acontece durante o período da Guerra Fria. Fechei parênteses. Então, nesse capítulo eu falo sobre o início do conflito, eu falo sobre as conferências que foram realizadas entre Estados Unidos, União Soviética e a Inglaterra, a partir das figuras do presidente norte-americano, aí, o Stalin, o Churchill, como eles vão dialogando primeiro para derrotar a Alemanha nazista e depois como é que vai ficar a tomada daquele local. Porque a gente tem a ideia de que, quando a gente fala de Guerra Fria, principalmente na escola, que foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A gente apresenta isso para o leitor que, na verdade, a Alemanha ela foi dividida por zonas de influência. Então, a gente tem ali dentro França, Inglaterra, União Soviética. Né? A partir disso, ali, vão construir a sua política ali dentro. Né? Na verdade, ela não foi dividida em duas, foi dividida em quatro. Apresenta isso para o leitor. Né? Aí a gente fala, num capítulo muito grande, eu falo também sobre a construção dessa política externa norte-americana, de Estados Unidos como salvador da pátria, eles que vão livrar todo mundo dessa ameaça comunista, e falo também como é que dentro dos Estados Unidos essa ameaça foi sendo construída, principalmente por conta do macartismo, que é um período histórico muito interessante. A partir disso, o macartismo ele é uma linha de pensamento que foi proposta pelo Joseph McCarthy, que era senador, e a ideia dele era justamente essa: caçar os comunistas. Então foram criados, inclusive, campos de concentração dentro dos Estados Unidos para você levar as pessoas que se achavam comunistas. Né? O cinema, nessa época, vai dialogar muito com isso. Então, os Estados Unidos é sempre o bonzinho, a União Soviética é sempre o grande vilão. Né? E isso também é muito interessante. Falo também sobre Pacto de Varsóvia, que é um assunto que a gente escuta muito também falar, e é algo que vai aparecer no quadrinho. E é isso, né? Um capítulo que não dá para entrar aqui, senão a gente ia fazer só uma palestra só sobre esse capítulo, né? Igual a aula que eu dei lá pra gente no curso de História, né? Mas é isso, nesse capítulo eu trabalho justamente isso. E aí a gente chega no último capítulo, que no último capítulo se chama Superman entre a Foice e o Martelo, uma tentativa de atualização do discurso da Guerra Fria em quadrinhos.
E aí, nesse capítulo, né, vocês não estão com a imagem aqui, não tem como eu mostrar para vocês, então eu vou falar como que esse capítulo foi construído, né? Eu peguei o primeiro capítulo da história em quadrinho. Tá guardado. Podia... Foi você, inclusive, que separou as imagens para mim, né? Escaneou bonitinho. Quase me bateu, falou, não mata isso aqui não, porque... Mas deu tudo certo. Né? E o que acontece? Nesse capítulo, eu fui separando as imagens que eu conseguia fazer uma análise desconstruindo, baseado na historiografia, aquilo que o autor estava propondo. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, a gente tem um discurso do presidente na televisão. Ele começa falando que a União Soviética tem uma grande nova arma, e essa arma é capaz de fazer com que a União Soviética se torne superior. Isso vai acabar com a hegemonia norte-americana. Ele fala que essa arma ela é muito mais perigosa que a bomba atômica. Só que ela não é nada bélica, ela é muito maior do que isso. Ela é capaz de fazer maravilhas, né? Mover água. Ele exalta isso para falar justamente sobre o que é. E aí ele apresenta o Superman. Essa seria a grande arma da União Soviética que vai ajudar a auxiliar na expansão do comunismo. E o interessante nesse início do quadrinho é que enquanto o presidente fala na televisão, o Mark Millar ele vai mostrando a reação das pessoas. Então a gente começa a ver no rosto dos personagens um desespero enorme pelo aquilo que está acontecendo. Eles começam a pensar, isso aí vai ser, o que é isso? Vai acabar, o mundo vai acabar, é um absurdo a União Soviética ter algo em suas mãos tão poderoso. E por que ele faz isso? E aí é que eu começo a analisar. Esse discurso, como eu trato no último capítulo, na HQ, ele foi muito forte. De você lidar com uma ameaça. Você fazia com que a população acreditasse realmente que ela estaria sendo perseguida. Né? Se eu não me engano, acho que é o Hobsbawm que fala isso. Ele tem uma passagem no livro que um determinado soldado, um ex-comandante norte-americano, ele é internado no hospício, porque ele estava vendo comunista do quanto era lugar, até debaixo da cama. Era um absurdo. Né? E aí, no quadrinho, ele mostra também essa propaganda anticomunista feita pelos Estados Unidos. Então a gente começa a ver que o propósito norte-americano, nesse período, era justamente esse. Você colocar um medo na população. Medo esse, né, agora eu aqui que vou fazer um parênteses, que é uma narrativa que está presente hoje. Né? E aí, se você não tem um conhecimento de fato sobre o que aconteceu, você acaba acreditando nisso. Né? Que é algo muito perigoso. E aí, no decorrer do capítulo, eu mostro isso, mostro o objetivo do Mark Millar em fazer isso, e falo também, destaco depois uma sequência de imagens, onde é lançado um míssil nos Estados Unidos, e o Superman vai até lá salvar os norte-americanos. Até então, a gente só sabe que ele está indo lá quando a gente lê todo o quadrinho. E aí é interessante porque o Superman ele está narrando essa sequência de ação e ele fala o seguinte: me formaram, me fizeram como um inimigo, como um soldado. E ele fala, o soldado ele tem o objetivo de só salvar o seu povo. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca me vi como um soldado. Nunca neguei ajuda. Né? E o Mark Millar ele fala no quadrinho que um dos objetivos do Superman soviético é a expansão do Pacto de Varsóvia. Isso é muito interessante, porque se você escuta falar por alto, você tem a ideia justamente disso, que o Pacto de Varsóvia era a expansão do comunismo por parte da União Soviética. Não foi isso. O Pacto de Varsóvia ele vai ser feito sim pela União Soviética, mas em resposta a medidas tomadas antes. Sim. Então não foi uma atitude deles, isso aí veio como resposta. Porque a gente vai ter a Alemanha, parte da Alemanha, se rearmando, entrando para a OTAN. A OTAN é a organização
que tem um objetivo, ele tinha um objetivo ali de proteger os países, inclusive belicamente, e o Pacto de Varsóvia ele é feito para isso. Não tinha nada a ver com a expansão, né, da ideologia, da ideia do comunismo. Inclusive, no capítulo que eu falo sobre historiografia da Guerra Fria, eu trato isso. Tem alguns autores que eles vão na linha de pensamento que a União Soviética não tinha condições de expandir o comunismo para o mundo, como todo mundo estava dizendo, porque ela estava enfraquecida, principalmente depois do que aconteceu, né, dos esforços de guerra que foram feitos para derrotar a Alemanha. Então não fazia sentido. Então o Mark Millar ele volta a trabalhar essa ideia. Ele pega de novo, recicla de novo esse discurso. Eu vou fazer outro parênteses, que quando eu estava relendo novamente aí, e analisando o quadrinho nessa primeira parte que você fala, né, dessa reação, da expressão das pessoas, eu me lembrei dos mísseis em Cuba, que o presidente dos Estados Unidos vai à televisão e avisa, né, a população, e a população fica atônita, ela fica confusa, ela acha que tudo que ela vê no céu é relacionado aos mísseis da União Soviética, né? E isso ele trata bem nessa parte. Sim. Vou avisar que a Janaína entrou aí na live, tá? Ah, Janaína. Seja bem-vinda, professora. E passo, fechando o parêntese aqui, passo para você novamente. Então, é justamente isso, sabe? O quadrinho, ele traz de volta esse espírito, né? O Mark Millar, ele está trazendo de novo esse sentimento, essa sensação que as pessoas tinham de um medo dessa ameaça, sabe? Então, foi um período onde qualquer coisa, as pessoas estavam com medo. O governo norte-americano instigava isso às pessoas. E o Mark Millar traz isso brilhantemente na história em quadrinho. O Superman não é visto, ele não é um inimigo, ele não quer ser visto assim, né? Ele não tem esse objetivo. Tanto Sim. que, quando você lê o quadrinho, a gente vê ali um diálogo do Superman com o Stalin. O objetivo do Stalin era esse: fazer o Superman se tornar o seu sucessor. O Superman não queria, ele não queria se envolver com política. Ele acaba se envolvendo por outras situações, né? Porque ele acaba vendo a desigualdade que estava acontecendo nas pessoas, ali com as pessoas, e ele resolve fazer algo diferente. Por isso ele entra na política, depois da morte do Stalin, né, na história em quadrinho. Mas o objetivo é esse, né? Já finalizando aqui, né, eu procurei, na história, na monografia, na parte da conclusão, eu falo sobre isso, que o grande objetivo do trabalho foi esse: apresentar para o leitor o discurso que o Mark Millar trabalhava, e baseado na historiografia a gente desconstruía essa ideia. Porque se a gente não faz essa desconstrução e não está disposto a trabalhar isso, as pessoas acabam levando isso a sério realmente. Sim. Então quando você fala, opa, peraí, o Pacto de Varsóvia ia expandir o comunismo, mas não foi isso que aconteceu. Não era assim. Essa relação entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, ela é muito mais profunda do que o cinema foi capaz de mostrar, do que a própria história em quadrinho foi capaz de mostrar. E isso é o interessante do trabalho. A gente conseguiu juntar toda uma análise historiográfica para desmontar o discurso do quadrinho, né? Assim que eu finalizei o trabalho. Um excelente trabalho. Aqui, ó, o pessoal já estava parabenizando, né? A professora Raquel. A Obrigado. Marcela falou que é muito bom ter compartilhar conosco, né? Dessa sua temática. Ela acha que a gente tem que publicar num lugar as monografias para as pessoas poderem acessar. Sim, é uma com boa certeza. ideia, né? A gente estava até conversando semana passada sobre isso. Quem sabe futuramente a gente arruma um lugarzinho aí para postar essas monografias para as pessoas poderem ler também. Sim. Natália também elogiando. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma pergunta para o Gabriel nessa temática, eu acho essa temática incrível, nessa relação toda. Eu sou apaixonado por quadrinhos e desenhar também, né? Então, eu fico apaixonado em ver isso, né? A história é retratada no quadrinho, mas Sim. também tem essa perspectiva de olhar e ver que também não é bem assim. Nem tudo que está ali é como aquilo é só um fundo, é um cenário, né? Vamos voltar lá na temática da Nath, né? O cenário em volta é de uma época, conta uma história, mas os personagens em si ali são diferentes, têm as suas ambições e tal. A Nath falou aqui do trabalho incrível, extremamente atual, parabéns, Gabriel. A Obrigado. Ana também
disse aqui, só orgulho de me formar com uma galera tão inteligente, apaixonada pelo que faz e fez. Parabéns. O Rodrigo, ele diz, acho interessante o Superman como uma arma soviética e de expansão comunista no quadrinho, uma vez que a cultura pop não deixa de ser uma arma de expansão capitalista no fim das contas, né? É simbólico o que ele diz. Tema genial e parabéns. Quer comentar? Obrigado, Rodrigo. Não, eu comento sim. Exatamente, assim, a cultura pop, ela tem um papel, quando a gente pega para estudar esses elementos culturais, ela tem um papel extremamente pedagógico. E isso é o que eu pretendo agora estudar um pouco sobre isso. Como é que se dá essa formação a partir de alguns elementos da cultura pop? Isso que o Rodrigo falou é interessante. O Superman é utilizado como uma arma. Mas a gente for parar para pensar, ele é uma arma da expansão capitalista. A história em quadrinho, a cultura pop, ela tem esse objetivo. Um dos objetivos da cultura pop é justamente esse: instigar as pessoas a consumirem. Tá? Só aqui, abrindo um parêntese, tá? Que eu agora estou levantando fontes aí de pesquisa aí para a gente continuar a nossa trajetória estudando. Eu tenho visto que já existem alguns estudos no campo da educação fazendo essa relação, cultura pop e consumismo. Tá? Então, em determinados momentos vão surgir aí alguns elementos, alguns personagens que vão instigar cada vez mais as crianças a se atrelarem ao comunismo, não, perdão, ao consumismo. Ó, cuidado, hein? Né? Então é muito interessante esse ponto de vista aí do Rodrigo aí. A Nath falou aqui. Gostaria de dizer que seria maravilhoso ver uma aula a partir dessa temática. Instigaria muitos alunos. O que tu diria de adaptar essa tua temática à sala de aula? Sim, então. Isso foi até que a gente conversou, né? Quando o Marcos Levi, né, também grande referência para a gente aí, que foi o leitor crítico desse trabalho, ele comentou que em momento algum, dentro da história e quadrinhos, dentro do meu trabalho de monografia, eu abordei o uso pedagógico dessa história em quadrinho como utilização em sala de aula. Eu acredito que ela é muito importante, tá, para ser utilizada em sala de aula. Super apoio, né? Não consegui ano passado, quando eu estava dando aula. Infelizmente não deu tempo de trabalhar, né, nessa correria que é o final do ano ali. Não consegui abordar o quadrinho como elemento na sala de aula. Ia trabalhar esse ano, né, mas aí aconteceu o que aconteceu, esse momento que a gente está vivendo. Mas acho super importante sim, sabe? Quando a gente consegue trabalhar história em quadrinho, principalmente esse momento, né, que super-herói está em alta, todo mundo gosta, todo mundo conhece. Você fazer essa relação com as crianças, elas gostam e educa, né? Como eu falei, o objetivo do quadrinho. Por mais que eu não aborde em nenhum momento ele utilizado como recurso pedagógico, a gente consegue mostrar a narrativa e como ela foi desconstruída. Né? Então, Sim. Sem dúvida aí um elemento muito importante aí para a sala de aula. E como os personagens vão ser usados durante a história, né? O Capitão América, a briga entre os Estados Unidos, o combate ao nazismo, né? Hitler. E ano passado mesmo eu citei, eu também não trabalhei a questão dos quadrinhos, mas os personagens, né? Nessas determinadas épocas que eles aparecem, né? Falando e combatendo a esse mal da época ali. É uma temática muito interessante para trabalhar na sala de aula, trazendo o quadrinho em si. Eu só trabalhei uma vez quadrinho, não foi do Superman, foi um quadrinho sobre Dom João, no Brasil. Recomendo também, depois passo o nome certinho, que tratava a história de Dom João, a chegada, né? E até a sua partida para Portugal. E vai desconstruindo um pouco também, trazendo, né, aquela ideia do Dom João guloso e tal. E eu trouxe alguns pedaços desse para trabalhar com os alunos na aula. Foi bem divertido porque, né, as falas e tal também trazer o português de Portugal é diferente e é algo mais lúdico, né? Algo que eles possam ver, tentar entender ali, Sim. Através pelo menos dos quadrinhos, um pouco mais da história em si. Então, Não sei se tem. Pode falar. Então, essa utilização dos super-heróis, né? Você mostrar como é que, numa sala de aula, justamente isso. Como eles eram tratados durante esse período,
Isso é muito interessante. Tem uma capa de quadrinho clássica do Superman batendo em Hitler. E aí você mostra também que o Capitão América ele tem um papel fundamental ali na construção norte-americana. Também é interessante mostrar sempre que nessas obras, como os Estados Unidos são sempre superiores. Né? São sempre superiores. Eles nunca perdem. Eles nunca perdem, né? Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu não sei especificamente quando isso começou, mas tem uma época do cinema que meio que um código que os cineastas tinham, que a maioria dos filmes apresentava sempre uma bandeira norte-americana. Eu assisti recentemente um filme, acho que é de 2015 ou 2016, com o The Rock, é o San Andreas, Terremoto, alguma coisa assim. Nesse filme, mostra uma total destruição nos Estados Unidos. E aí, no final, a protagonista pergunta para o The Rock o seguinte: e agora, o que a gente vai fazer? The Rock fala: vamos recomeçar, como a gente sempre faz. E aí vai mostrando no final, assim, a câmera indo embora e tem a bandeira norte-americana. Né? Para mostrar de novo. Tudo pode acontecer. A gente pode sair daqui abalado e a gente vai se reerguer. Independente do que a gente vai fazer para isso. Se a gente vai estar prejudicando outros, não importa. Mas que a gente vai se reconstruir é importante. Esse simbolismo que a mídia traz, a cultura pop traz, isso é muito bacana de estudar. Sim, sim. A Kelly falou que estudou isso no projeto dela de pesquisa. A Kelly também é uma das nossas convidadas aí do projeto. E vai estar falando sobre essa temática. Mas isso é uma temática muito legal nessa questão. E é sempre assim, né? Que os Estados Unidos sempre vai vencer no final. E eles sempre vão se reconstruir. Eles sempre vão ter muito essa força, né, de vontade. Eles vão falar que nós conseguimos, nós somos superiores, nós vencemos. Uma ideia que acaba sendo divulgada aí. A Janaína tá parabenizando a gente. Falou que é muito orgulho de você, Gabriel. Obrigado. Obrigado, professora. Saudades, né? E foi muito bom, né? Contar com a sua orientação, assim. E sempre me apoiou nesse trabalho, né? Dava dicas, se animou com a história. Fiquei muito feliz mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão? Ela falou que estudou isso na pesquisa dela do estágio de arquivo, a Kelly falou. Correto. Tá? Mas é muito interessante essa temática. Sabe? A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre isso, né? E como falou, cada capítulo ali, cada parte pode ser desmembrada e dá muita coisa para falar. Né? A construção dos quadrinhos, como ele foi tratado. Quando eu estava lendo, eu até estava lembrando que a gente gosta muito de falar sobre novela, né? Isso. E como aqui teve essa influência, não, no início não muito ao quadrinho, mas das novelas, né? Dos jornais, que as pessoas iam atrás, né? Desse conteúdo. Mas isso é tema para outra coisa, outra pesquisa. A gente até falou, né? No passado, aí, abrindo também outro parênteses, né? A gente pesquisou, fui apresentar uma palestra, né, no Palácio Rio Negro, onde eu abordava um pouco isso, né? A representatividade na cultura da mídia, como é que o negro é tratado nas telenovelas, né? E que também é outra fonte importante, pouco estudada, tá? Pelo menos no campo da história, e também ainda é pouco explorado também no campo da educação, né? A novela como objeto de pesquisa, né? Sim. É um tema bom para pesquisar aí, para quem estiver pesquisando. O Gabriel dá continuidade, fazer uma pesquisa aí, um artigo. Que a gente gosta de tanta coisa, né? A gente vai passando por várias praças, vai. E aí a gente volta lá no que eu falei, né? Sobre o trabalho do historiador, né? Você tem que estar à vontade com a metodologia que você vai abordar, aquilo que você vai pesquisar, né? Eu acho que, já encaminhando aqui já para o final, né? Não vou mais tomar muito tempo. Mas daqui a pouco eles cortam a gente, vai dar quase uma hora já. No início do ano, né? A gente falou um pouco sobre isso com os alunos que foi a última vez que a gente se encontrou pessoalmente esse ano, né? Lá na UCP, que é pouco divulgado isso, mas justamente isso. Você passar para os alunos que ele tem que estar muito à vontade com o tema.
Sabe, aquele tema ele tem que conversar com você, você tem que estar muito à Sim. vontade com aquilo. Não adianta você pesquisar algo que não vai te fazer feliz, né, só por obrigação, né? Então É, não adianta. Acho que tira um pouco da humanização, né, da pesquisa, sabe, do pesquisador. E é sim. legal a gente incentivar isso nas pessoas. Sim, e porque o que tu já pesquisa para si, quando tu tá pesquisando, às vezes já te dá um desânimo, mas é porque tu gosta, tu continua. Imagina uma coisa que tu tá fazendo só por fazer e não gosta muito daquela temática, no meio tu vai desandar. Sim, É muito difícil prosseguir com aquela qualidade, né? Porque aquela intensidade igual aqui. Fico admirado vendo você, a Nath, né? As pessoas falarem ao conversar sobre a pesquisa, porque a gente vê a felicidade, a gente vê o amor à pesquisa, a temática pesquisada. Então, é algo bom, né? De se falar, é algo que a gente gosta, né? Não é algo pesado, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Escolher bem o tema, saber qual seria o método melhor para se fazer a pesquisa, porque isso tem que tá ali numa coisa que você goste. Não adianta fazer algo que não goste, né? É muito ruim. exatamente. Isso aí. Então, Gabriel, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado por fazer parte do projeto, né? Tá aí acompanhando, a gente está pensando. Gabriel é um dos conselheiros aqui do projeto. A gente está pensando em outras coisas também mais adiante. A gente vai pensar junto também nessa ideia de divulgar as pesquisas, né? Com outros colaboradores também. A gente agradece a todos que ficaram aí, nos escutaram. Eu vou estar salvando essa live no IGTV. Agradeço, né, a Nath está dando parabéns pelo projeto. Né, agradeço também a vocês que toparam esse projeto. Semana que vem a gente vai estar aqui com a Lorena, né? Lorena também se formou com a gente, falando sobre a trajetória dos movimentos negros no Brasil e a visão de Florestan Fernandes, uma temática bem atual aí, né? Sim. E que a gente tem visto nos meios. Agradeço a todos. Novamente, Gabriel, muito obrigado. Tá? E vamos encerrar por aqui então. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Um Obrigado, abraço. gente. Abraço.